Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Em Família. Estamos de novo reunidos aqui para o estudo da Palavra de Deus e para o guia da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui entre nós. Nós esperamos que você seja inscrito no nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilhe também esses vídeos para os seus amigos e suas famílias. O estudo de hoje, da quarta-feira, 10 de janeiro, traz o título Do Desespero à Esperança. Nós vamos nos aprofundar no Salmo 13 hoje. Mas antes disso, nós vamos pedir a orientação de Deus em oração. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Nesse momento, queremos pedir a tua companhia e a presença do Espírito Santo, nos guiando no estudo da tua palavra. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu irmão e minha irmã, você está sendo edificado com esses estudos? O livro dos Salmos tem sido uma bênção na sua vida? Deixa aí nos comentários, eu estou sendo edificado. Isso é muito importante, nós juntos nos estimularmos. E a lição dessa quarta-feira, o autor trabalha que os salmos muitas vezes apresentam os lamentos, as dificuldades, os sofrimentos, mas também as vitórias do salmista. Mas nesses momentos de desespero, de lamento, muitas vezes ele sentiu como se Deus tivesse esquecido deles, como se Deus não estivesse vendo, Deus estivesse longe. Não parece com você, não parece comigo, não parece conosco quando enfrentamos muitas dificuldades e às vezes não vemos saída, não vemos resposta. Então, a lição ela começa a trabalhar isso. O tema de hoje é do desespero à esperança. Por isso nós estamos estudando esse tema, para nos levar na condução de uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança no Deus em que nós servimos, que é um Deus justo, é um Deus presente. E o autor apresenta a pergunta número 4. Leia o Salmo 13. Quais dois estados de espírito vemos nesse salmo? É a primeira pergunta. Que decisão trouxe a mudança radical na perspectiva do salmista? E para a compreensão desse tema é importante a leitura do salmo inteiro, mas nós destacamos aqui o versículo 1 e o versículo 5 para deixar uma sugestão de resposta. Nós vamos ler a partir de agora. Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E nós continuamos com a leitura do versículo 5. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Então, a partir dessa leitura, nós trazemos como sugestão de resposta a primeira pergunta: quais dois estados de espírito vemos nesse salmo? Questionamento e confiança. E a segunda parte: que decisão trouxe a mudança radical na perspectiva do salmista? A decisão de continuar confiando na graça de Deus. Na sequência do nosso estudo, nós vamos aprofundar esse tema, analisando as perguntas que foram trazidas aí na leitura do Salmo 13, versículo 1, em que o autor, o salmista, se encontrava em momento de profundo desespero, de angústia, clamando a Deus. E ele faz questionamentos que muitas vezes nós nos fazemos também em momentos assim. Ele diz: até quando, Senhor? Será para sempre? Porque escondes de mim o teu rosto, né? E a lição vai pontuar que, embora esses sentimentos sejam errados, eles são verdadeiros, né? Nós já vimos aqui em estudos anteriores que os salmos nos incentivam a demonstrar nossos sentimentos de maneira verdadeira, de maneira sincera. Mas eles também direcionam o nosso sentimento, a nossa percepção dessas situações. E ele vai dizer que o Salmo 13 indica um caminho para evitar um erro comum. Que erro é esse? O erro de nos concentrarmos em nós e em nossos problemas ao orar. Por isso que o tema de hoje é do desespero à esperança. Nós vamos ser levados a ser sinceros nessas emoções, nesses sentimentos, mas nós somos convidados a não ficarmos ali deprimidos, focados na nossa situação ruim.
nesse momento de desespero. E a lição, ela vai continuar nos levando a analisar o Salmo 13, que é o texto base do nosso estudo desse dia. E se você ler o Salmo, você vai observar que o autor do Salmo começa aos poucos a mudar a sua percepção. Embora ele comece o Salmo com os lamentos, né, com as perguntas, os questionamentos, como nós já vimos, aos poucos ele vai mudando isso. Por exemplo, a partir do verso 5, você consegue observar que o autor vai do medo e da ansiedade, aos poucos dando lugar à confiança em Deus, à salvação em Deus, né? E aí o salmo vai se desenrolando nesse sentido, até que ele começa a experimentar essa mudança do lamento para o louvor. Então esse salmo nos incentiva também a agirmos dessa maneira. Todos nós, como foi dito aqui, passamos por momentos difíceis na nossa vida, né? Mas é a vontade de Deus e nos é aconselhado a enxergar além, né? A não ficar parado nos lamentos, nos questionamentos. E aos poucos, no nosso coração, dando confiança, aceitando a misericórdia de Deus na nossa vida. Ale, é importante essa compreensão e o autor da lição usa uma palavra aqui inspirada que é muito importante. É uma escolha deliberada de continuar confiando em Deus. Então, nessas situações, nós podemos escolher, né, é uma escolha, continuar confiando na graça e na salvação divina. Esse tema ele é colocado de maneira, como o Júnior frisou aí, bem equilibrado. Porque, assim, Deus não nos pede, não seria justo da parte dele nos pedir que ignorássemos a nossa situação. Olha, se você está com dor, você deve dizer que está com dor. Se você está com vontade de chorar, não tem problema você se derramar em choro. O problema, e isso é importante, e aí a lição nos apresenta o equilíbrio, não nos concentrarmos apenas nisso, mas nas nossas orações, depois de chorar, de nos lamentar, olhar para Deus, que pode resolver a nossa situação. Isso é muito importante, esse equilíbrio nas nossas orações, apresentando a Deus as nossas dificuldades e buscando nele resposta para resolvê-las. O autor também desenvolveu esse tema, mostrando que, ao orarmos de acordo com as orientações dos salmos, nós somos levados a orar de acordo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos conduz nesse processo para, além de derramar nossos corações diante de Deus, sermos conduzidos também para um olhar para a palavra de Deus. Então, nesse processo, o Espírito Santo deve estar presente, nos conduzindo nessa oração. Nesse ponto, nós vamos ser orientados que o poder para viver essa transformação na prática está no Espírito Santo, né, Pai? Está em Deus. Então, apenas recitar palavras, ler palavras escritas nos Salmos, não vão produzir uma mudança efetiva em nós. Vão ser meras palavras se nós não pedirmos o poder do Espírito Santo para ter verdadeiramente uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Então, o papai trouxe aí exemplos em que nós nos derramamos diante de Deus, com nossas angústias, com nosso choro, com nosso lamento. Essa palavra só vai ter poder de transformação através da ação do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus que transforme o nosso modo de encarar essas situações. E um outro ponto abordado pelo autor é que, pela graça de Deus, as promessas do Salmo são manifestas na vida dos crentes. E nós podemos ver isso. Quando nós lemos, e nós já citamos em estudos anteriores, o salmista Davi dizendo que o Senhor era o pastor dele e nada faltaria a ele, nós podemos experimentar isso. Tenho certeza que tanto eu, na minha experiência pessoal, como cada um de nós aqui, temos experiência com Deus, que Ele é o nosso pastor, tem nos guiado, nos guardado e não tem deixado faltar nada para nós. Então, é muito confortante essa mensagem
que nos leva do desespero à esperança, uma mensagem de esperança para todos nós. A lição vai concluir o nosso estudo trazendo uma reflexão, dizendo que as provas devem nos aproximar de Deus e não nos afastar. Foi isso que nós estudamos nesse dia, né? Embora todos nós estamos cientes aqui da nossa condição de passar por problemas e dificuldades, isso não pode nos afastar de Deus. Pelo contrário, né? Isso deve nos aproximar. Então, que nós possamos usar dessa ferramenta que é o livro dos Salmos para nos aproximar de Deus em todos os momentos da nossa vida.